Olá, meu amigo, minha amiga, vamos aqui para a resolução da questão de número 19 da prova de linguagens do Enem 2023, prova azul. Pessoal, eu vou te pedir sempre, deixa o texto de lado, você nunca vai ler o texto inicialmente na prova do Enem. Você pula o texto e vai para onde? Você vai para o comando da questão. Você vai ler esse comando da questão e fazer a seguinte pergunta: o que o autor da questão está querendo de mim? Por quê? Eu sei que você tem a ideia que a prova de linguagens é uma prova subjetiva. Não, não é. Quando é que a prova de linguagens é objetiva? Quando você deixa o texto de lado e vai fazer o quê? E vai procurar com exatidão o que o autor da questão quer de ti. Então você vai ler o comando da questão e fazer a seguinte pergunta: o que o autor da questão quer de mim? Vamos lá. O uso de citação e também de dados estatísticos. Nesse texto tem o objetivo, tem a intencionalidade. Pessoal, o que é citação? Eduardo, citação, por exemplo, é uma forma de argumentar. Sim. E o que são dados estatísticos? Também é uma forma de argumentar. Então, o que ele me pergunta na questão? Por que ele utiliza estratégias argumentativas? Com qual intencionalidade ele usa as estratégias argumentativas dele? Simples assim. Agora, nesse momento, você vai ler o texto somente para perceber que ele realmente utiliza essas estratégias. Olha só, nesse caso aqui, abre aspas, é o que? Uma citação, correto? Que ele já me falou no enunciado. São tantas formas de matar um preto que para alguns sua morte é justificada. Devia estar fazendo coisa errada se não era bandido. Um dia ser. Por ser preto, sua morte é defendida. O preto sempre merece morrer. Então, nesse caso, isso daqui é uma estrofe. E essa estrofe é do poeta social Batcum Proletário, que atua na periferia de Fortaleza, no Ceará, preparando jovens, em quase sua totalidade negros, para enfrentar as dificuldades impostas pelo racismo estrutural no país. Então, pessoal, muito provavelmente esse texto ele fala a respeito de quê? A temática principal do texto seja a respeito dessa questão do racismo estrutural no país. Por que ele faz a citação lá acima? Muito provavelmente para o quê? Para ratificar essa opinião, para justamente pegar essa tese que ele está colocando no texto e fazer o que? Solidificar. Vamos lá, segundo parágrafo. É a partir da arte que Batcum consegue envolver a juventude em um projeto de fortalecimento dessa população a promover batalhas de rimas, slams e saraus com temáticas que discutem problemas sociais. Então, basicamente, ele coloca o quê? Ele coloca uma exemplificação daquilo que acontece nesse projeto social. Não por acaso, o tema mais explorado nas rimas, versos e prosas é a violência. Aí ele coloca aqui basicamente o que? Ele vai colocar logo em seguida dados estatísticos. De acordo com o mais recente Atlas da Violência, em 2019, os negros representam o quê? 77% das vítimas de homicídio. Quase 30 assassinatos por 100 mil habitantes, a maioria deles jovens. Basicamente, isso daqui o que reforça essa questão do racismo estrutural. Último parágrafo. O Atlas revela ainda que um negro tem quase 2,7 vezes mais chance de ser morto do que um branco, o que justifica um movimento de resistência crescente no Brasil. Mais uma vez, aqui é o quê? Aqui, basicamente, nós temos também um dado estatístico que reforça a nossa tese. Então, por que ele utilizou, com qual intencionalidade ele usa a citação e a tese? Letra A, ressaltar. Então, pessoal, preste muita atenção a esse verbo dissende. Edu, o que significa esse verbo dissende, ressaltar? Meu amigo, significa dar ênfase. Então, o objetivo dele foi dar ênfase à importância da poesia para denunciar a morte de negros que cresce a cada dia. Então, ele utilizou a citação e os dados estatísticos para dizer que a poesia é importante na denúncia. Não, ele utiliza para reforçar a tese dele, tá bom? Então não é ressaltar a importância da poesia. Ele utiliza esses dados, ele utiliza a própria poesia para falar o quê? Para falar que existe um racismo estrutural no Brasil. Então o verbo dissende aí e o detalhamento foram péssimos. Letra B.
destacar o crescimento exponencial da temática do preconceito na produção literária no Brasil. Pessoal, ele está falando, o principal elemento aí dentro do nosso texto foi a produção de literatura ou foi a questão do racismo estrutural? Olha só, a letra B, o que ele fala na letra B não tem nada a ver com o que a gente viu no texto. Então tá fora. Letra C, demonstrar o incremento no quantitativo de expressões artísticas na discussão de problemas sociais. Então, ele se utilizou desses dados estatísticos de que o negro, ele sofre bastante, simplesmente para o quê? Para demonstrar que existe um incremento, que existe um aumento de expressões artísticas dessa discussão social. Não, pessoal. Perceba, a letra a letra B e a letra C estão praticamente falando quase a mesma coisa. Letra D, evidenciar argumentos. Opa, Edu, olha como tá bem melhor. Nesse caso, eu utilizo o quê? Eu utilizo estratégias argumentativas para evidenciar argumentos a respeito de quê, Eduardo? Da minha tese, que reforçam a ideia de que os negros são vítimas o quê? Em potencial da violência. Pessoal, reforçar a ideia de que os negros são vítimas em potencial da violência nada mais é do que ele está falando a respeito do nosso racismo estrutural do nosso país. Então a letra D aparentemente vai ser o nosso gabarito. Letra E. Fala o seguinte, salientar o aumento da participação de jovens em movimentos de resistência na área da cultura. Pessoal, o principal objetivo dele foi dizer que mais jovens estão participando? Não, foi comprovar a tese dele, tá bom? Portanto, o nosso gabarito vai ser o quê? Letra D de dado. Pessoal, se você gostou dessa resolução, não esqueça de deixar o nosso like e, muito importante, se você vai fazer Enem e você quer uma nota muito alta em linguagens, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, @medlinguagens, pois todos os dias eu estou conversando sobre essa prova, que é uma prova extremamente importante para quem deseja cursos de alta concorrência. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até a nossa próxima resolução.